paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 2 com o seguinte tema: o livro de Ruth. Vamos para a introdução desta lição. O livro de Ruth é uma narrativa histórica de fatos reais que ocorreram num período de tempo específico, a saber, nos dias em que os juízes julgavam. Escrito numa linguagem simples e franca, faz referência aos costumes da época, aos tempos difíceis que assolaram Israel e ao dilema que envolveu a família empobrecida de Elimeleque. O livro foi escrito principalmente para mostrar a participação especial da providência divina no cuidado em preservar o povo da antiga aliança, mesmo em tempos de desvio e desobediência. É significativo que, mesmo sendo uma moabita, Ruth tenha se tornado uma das ancestrais de Davi e feito parte da árvore genealógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tinha dito no passado: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Deuteronômio 23, verso 3. Como se explica o caso de Ruth? Cremos que Ruth teve acesso à graça santificadora pela fé. A Bíblia diz que Deus primeiramente expôs o pecado de todo mundo para depois usar de misericórdia com todos. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Romanos 11, 32. Sabemos que o Senhor também é aquele que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. 1 Samuel 2, de 6 a 8. Portanto, Deus, na sua soberania, pode justificar o pecador, o ímpio, e pode trazê-lo à convivência e à comunhão. Uma vez que Cristo morreu pelo mundo todo, era necessário que alguns de seus ancestrais, segundo a carne, fossem gentios, como Ruth. Outras grandes lições do livro de Ruth podem ser destacadas da nobreza do caráter e da fé de Noemi, da humildade e singeleza de Ruth, da grandeza de Boaz em permitir ser guiado por Deus. O livro revela que a nobreza e a graça não desapareceram de Israel, mesmo naqueles dias rudes de agitação e anarquia. A piedade resistiu à impiedade, a justiça resistiu à injustiça. Creio que é isso que Deus espera de nós hoje. Temos que ficar fora do sistema mundo e até mesmo dos sistemas religiosos apóstatas. Ponto de número 1. A organização do livro. Na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica possui os mesmos livros do nosso Antigo Testamento, sendo, porém, arranjada de forma diferente, conforme disse Jesus. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Aqui temos as 3 divisões da Bíblia hebraica. Na primeira seção, nós temos o Torá, 5 livros, ou lei de Moisés, que corresponde ao nosso Pentateuco. Na segunda seção, temos Neviim, ou profetas, são 8 livros, que correspondem a Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Vários grupos de livros são contados como um só livro na Bíblia hebraica. Aí temos a terceira seção, que é chamada de Ketuvim, hagiógrafos ou escritos, num total de 11 livros, que corresponde a Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Os Salmos era o primeiro e o maior livro deste grupo. Portanto, ele é citado muitas vezes para indicar o grupo inteiro, conforme Jesus disse:
Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos ou escritos. Lucas 24, 44. Com a fusão de vários livros, a Bíblia hebraica possui apenas 24 livros ao todo. Porém, eles correspondem ao mesmo conteúdo dos nossos 39 livros. Na terceira seção da Bíblia hebraica estão os 5 rolos, que são os livros curtos, lidos nas festas anuais. Liturgicamente, o livro de Ruth é um dos 5 rolos da terceira divisão da Bíblia hebraica. Os outros 4 são Cântico dos Cânticos, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Visto que a comovente história de Ruth ocorreu na estação da colheita, era costume ler o livro na festa da colheita, também chamada Pentecostes. A narrativa demonstra como Deus continuou escrevendo a história da salvação, mesmo durante aqueles tempos de declínio espiritual e moral de Israel. Na Bíblia cristã, a divisão do Antigo Testamento em nossas Bíblias possui 4 seções. São elas: primeira seção, o Pentateuco, a Lei de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, 5 livros. Na segunda seção, temos os livros históricos de Josué a Ester, 12 livros. Terceira seção, temos os livros poéticos de Jó a Cantares, 5 livros. E na quarta seção, temos os livros proféticos, que estão classificados em 2 grupos. Primeiro, os profetas maiores, de Isaías a Daniel, 5 livros, e depois os profetas menores, de Oséias a Malaquias, 12 livros. Ruth está na segunda seção dos livros históricos por seu evidente gênero narrativo. O livro possui 4 capítulos, somando 85 versículos. A divisão do Antigo Testamento em 39 livros vem da Septuaginta, tradução feita em 295 a.C., através da Vulgata Latina. Também a ordem dos livros por assuntos vem dessa famosa tradução. Autoria e data. A tradição rabínica, segundo o Talmud, diz que o livro de Ruth foi escrito por Samuel. Considerando que a lista dos descendentes de Ruth não vai além do rei Davi, o livro foi provavelmente escrito durante o reinado de Davi. Os eventos narrados em Ruth aconteceram 2 gerações antes de Davi nascer. Desconhecemos quanto tempo depois o Espírito Santo inspirou o autor a registrá-los. Contudo, uma vez que Davi é citado de maneira específica, parece seguro presumir que o livro não foi escrito antes de seu nascimento. Se assim for, o livro então teria sido escrito no século X a.C. Ponto de número 2. O contexto histórico. No tempo dos juízes, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Ruth, capítulo 1, verso 1. O tempo dos juízes abrange cerca de 325 anos de muito fracasso, pouquíssimas vitórias. Desde a morte de Josué até a instituição da monarquia, ano 1375 a 1050 a.C. O livro de Juízes é talvez o mais triste dos livros da Bíblia. É a história de uma nação envolvida no pecado. A Bíblia diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, 6. Este problema se torna ainda mais comum no decurso do livro de Juízes, embora apareça já no primeiro capítulo. Secularismo, hedonismo e idolatria. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Juízes 2:12. O israelita comum, naquele tempo, era religioso por obrigação. Temia a opinião pública e a pressão social de seus semelhantes, mas não temia a Deus. Servia a Deus quando chefiado por um líder forte e devotado, mas recaía sempre durante os períodos em que faltava liderança. Os povos cananeus
mantinham um sistema religioso organizado e suntuoso, que constituía numa grande tentação moral e econômica para os judeus. A religião cananeia estimulava toda sorte de pecado flagrante e comportamento irresponsável, resultando na desintegração da família e na existência de uma sociedade entregue à imoralidade. Os cananeus poluíram a terra com a sua crassa imoralidade, sendo adúlteros, sendo praticantes da homossexualidade e derramando sangue de bebês. Acabaram manchando a terra em que habitavam. As principais divindades adoradas pelos povos cananeus foram, primeiro, Baal. Era a principal divindade dos cananeus. O culto a Baal infiltrou-se na vida religiosa judaica durante o tempo dos juízes. O nome Baal significa Senhor, o plural é Baalim. Baal era um deus da fertilidade que, de acordo com a crença comum, permitia que a terra produzisse colheitas e as pessoas fossem férteis. Os cananeus adoravam Baal como deus do sol e como o deus da tempestade. Ele geralmente era representado segurando um relâmpago, que derrotava inimigos e estimulava a colheita. O culto a Baal estava enraizado na sensualidade e envolvia a prática da prostituição nos templos. Às vezes, para apaziguar Baal, era necessário fazer sacrifícios humanos. Os sacerdotes de Baal apelavam para ritos animalescos, que incluíam gritos de êxtase e autoflagelação. Baal era adorado com imagens, altares e ofertas de incenso e crianças queimadas vivas. Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses. Antes de os hebreus entrarem na terra prometida, o Senhor Deus os advertiu contra a adoração dos deuses de Canaã. Próximo Deus era a deusa Astarote, deusa de Sidom e de Moabe. Muitos povos da antiguidade rendiam culto a esta entidade. Assim como Baal era representado pelo sol, Astarote era representada pela lua. Astarote era conhecida como a deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra. Por ser uma entidade ligada à fertilidade e à produtividade, os cultos a essa deusa eram erotizados. Os rituais sexuais a essa entidade eram praticados nos bosques por homens e mulheres. No local era instalado um tronco esculpido, conhecido como poste sagrado. A idolatria a Astarote foi um tormento a Israel desde os tempos de Moisés. Devido ao domínio incompleto de Canaã, muitos israelitas passaram a adorar a deusa cananita, o que era reprovável aos olhos de Deus. Arqueólogos escavaram as ruínas de um templo de Astarote e a poucos metros dali havia um cemitério com muitos jarros contendo despojos de crianças sacrificadas. Os profetas de Baal e de Astarote eram assassinos oficiais de criancinhas. Outros deuses mais conhecidos eram Quemos, a abominação dos moabitas, Dagon, divindade dos filisteus, Moloque, a abominação dos filhos de Amon. A vingança, o ódio e o assassinato eram comuns naquela sociedade inspirada pela mitologia dos falsos deuses. Até a antropofagia era praticada pela religião cananeia. Os israelitas eram fortemente tentados a adotar o culto cananeu por motivos econômicos, visto que as suas divindades prometiam sucesso na agricultura. Opressão, clamor e livramento. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses e servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Juízes 2, 18 a 19. Naquele tempo Israel enveredou-se pelo ciclo vicioso do pecado, ficando cada vez mais corrupto e devasso. Repete-se na Bíblia 6 vezes a sequência de repouso, ruína, arrependimento e restauração. O pecado enfraqueceu a nação diante dos seus inimigos. Era atacada, saqueada e dominada por sucessivos anos. Os juízes eram líderes militares levantados por Deus para libertar o seu povo do jugo dos opressores. Infelizmente, o povo comum era incapaz de crer por muito tempo.
Ponto de número 3, propósito e mensagem. O cetro de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, verso 10. O período dos juízes pode ser comparado a um navio que aparentemente perdeu a direção em meio a uma terrível tempestade. Porém, de repente, a luz do farol começa a brilhar, indicando a direção segura para seguir. Sem o livro de Ruth, haveria um hiato obscuro na história do povo de Deus. Era necessário que o elo da corrente messiânica fosse estabelecido. Afinal de contas, ainda haveria um primeiro rei na história de Israel, descendente da tribo de Benjamim. O tempo dos juízes estava findando, e o tempo da monarquia de Israel começaria com Saul. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Samuel, o autor do livro de Ruth, sabia que Saul não era o rei segundo o coração de Deus. O seu propósito em registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido quando compreendemos que foi ele quem mais tarde foi enviado à casa de Jessé para ungir Davi como rei sobre Israel. Estabelecida a escolha de Davi para ser rei, a promessa feita a Abraão seguia agora o seu curso, pela descendência de Judá. A ancestralidade de Davi o legitimava para ocupar o trono. Amor e redenção. 3 palavras-chave dominam o livro de Ruth: amor, provisão e redenção. O amor está presente nas relações entre a nora e a sogra, entre Boaz e Ruth. E por detrás de todos os eventos está o amor de Deus. Vemos a provisão divina em cada detalhe do livro. A redenção é o conceito central na teologia de Ruth. O termo hebraico Gaal, remidor, com as suas várias formas, ocorre por nada menos de 23 vezes no livro. Boaz, o parente remidor, é um tipo de Cristo. Ele representa o seu maior descendente, cuja obra redentora mais completa e definitiva abrangeria a todos os povos da terra. Boaz redimiu os bens de Elimeleque e assumiu o compromisso de casamento com Ruth publicamente à porta da cidade. Vemos nisso uma semelhança com o Senhor Jesus Cristo, que sofreu fora da porta para ser o nosso Redentor. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, aos Hebreus 12, versos 12 e 13. A união do judeu Boaz com a moabita Ruth veio ilustrar o resultado da obra de Cristo na cruz, que derrubou as barreiras que existiam entre os judeus e gentios. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, aos Efésios 2, 14 e 15. Fidelidade e altruísmo. O testemunho de Noemi, a fé de Ruth, a sensibilidade de Boaz, nos ajudam a compreender que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Deus sempre reserva para si um remanescente fiel para cumprir os seus propósitos. Observando a situação espiritual de nossos dias, com tantos fracassos espirituais, somos tentados a pensar que não resta mais nenhuma reserva moral neste mundo que seja suficientemente influente para mudar as novas gerações. Porém, nos enganamos. Deus continua trabalhando. A Bíblia diz que Deus conhece muito bem aqueles que são seus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. O livro de Ruth brilha como um raio de esperança em meio às trevas da apostasia, da inconstância e da infidelidade. Quando tudo parecia perdido, Noemi, Ruth e Boaz surgem para mudar a história. Glória a Deus. Vamos para a nossa conclusão. Deus é soberano, porém respeita o nosso livre-arbítrio.
Ele age a despeito de nossas más escolhas e decisões e sabe converter os nossos erros em novos caminhos de reconciliação. Todas as desventuras ocorridas no início do livro de Ruth foram convertidas em oportunidades. O perigo está naquele ponto onde Noemi e Ruth se encontraram sozinhas à beira do caminho sem qualquer recurso para continuar. Nesta hora muitos desistem. As duas mulheres não desistiram e nós também não podemos desistir. Deus estava por ali, em algum lugar, cuidando de tudo. Noemi e Ruth creram que algo estava para acontecer e seguiram para Belém, a casa do pão. Deus sempre vai manter um caminho aberto para a casa do pão. Siga por ele. Nas próximas lições, o livro vai nos contar o que Deus fez para mudar a história de Noemi e Ruth. Não podemos perder o que vem a seguir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.